nós vamos dar início a mais uma reunião magna do Serviço de Cardiologia do Hospital São Lucas. Precisamente é a reunião de número 1224, que ocorre há 33 anos, de forma ininterrupta, e hoje a gente vai contar com a presença honrosa da doutora Olga Souza, que ela é a diretora nacional do Serviço de Cardiologia e Arritmia da rede Dor São Lucas. E para quem não conhece, mas eu acho que todos aqui nós conhecemos, o maior polo de hospitais da América Latina. Então, doutora Olga, larga experiência que vai falar e ela vai abordar estratégias tanto coagulação diferentes. Antes de passar a palavra para a Olga, eu gostaria de passar a palavra para o nosso diretor clínico, né, Leonardo, que vai dar boas-vindas à Olga e vai dar uma notícia boa também, Olga. Você quer ver, nós pretendemos fechar com chave de ouro, talvez uma chave com a joia mais custosa. Perfeito. Léo. Souza, obrigado pela oportunidade. Olga, muito obrigado pela presença. É muito gratificante ter você aqui na última sessão aqui do Hospital São Lucas, organizado pelos Souza, Guto, Bosco e demais participantes. Hoje também é um dia muito especial, que a gente recebeu o selo de acreditação internacional do São Lucas. A gente já sabia do resultado, né? Mas o selo chegou hoje. Isso bota a gente na vanguarda da medicina do Brasil. Nós somos o único hospital de Sergipe que tem acreditação internacional que mentam, né? Isso mostra o padrão de qualidade técnica e de segurança do doente, que é uma grande preocupação. E tem a ver com a nossa estratégia, né, do que a gente tem falado. Queria parabenizar o corpo clínico do Hospital São Lucas, a todos que estão participando, porque isso é um mérito de todos nós e um esforço muito grande da nossa ponta, né, dos médicos que estão lá no plantão. E parabéns ao Hospital São Lucas. Parabéns por esse ano, que foi um ano muito difícil por causa do Covid, brigando com essa crise, que infelizmente parece não ter terminado, né? Talvez esteja aumentando aí. Bom, obrigado pela oportunidade de falar e dar parabéns a todo mundo. Estou aqui à disposição. E Olga, parabéns por todo esse trabalho da Rede Dor que a gente tem feito, né? É muito honrado estar trabalhando contigo. Pode falar. Obrigada. Obrigada. Boa noite a todos. Agradeço muito o convite ao Souza e ao Léo. Para mim é uma honra estar agora proferindo essa conferência magna do Hospital São Lucas. E agora que você acabou, então, de anunciar, né, essa sessão já existe há 33 anos. Realmente, parabéns. Ter recebido esse selo realmente é muito importante e mostra o trabalho em equipe e o compromisso de todos, né? Parabéns ao Hospital São Lucas. Conhecimento da maioria de vocês, né, colegas cardiologistas, clínicos, a fibrilação atrial é uma doença com alta prevalência e incidência, com distribuição mundial, um predomínio maior até na América do Norte, e hoje se pode dizer que 1 em cada 3 indivíduos de ascendência europeia acima de 55 anos tem um risco de desenvolver fibrilação atrial, realmente bem elevada.
é uma arritmia que é mais frequente no sexo masculino, tem uma projeção crescente de crescimento, como a gente pode observar nesse estudo de prevalência americano, estimando que no ano de 2060, no aumento da população de idosos, teremos também aumento da prevalência de fibrilação atrial. E dessa prevalência não se deve só à idade ou ao fator do envelhecimento, mas sim a um somatório de fatores de risco e comorbidades que agregamos ao longo da nossa vida, como a hipertensão arterial, a diabetes, a obesidade, o ato de fumar, o excesso do consumo de álcool e as doenças mais frequentes, e aí eu cito as cardiopatias, principalmente a doença coronariana e a insuficiência cardíaca. Então, a idade, o fator genético, o sexo masculino, a etnicidade, que são fatores que propiciam a fibrilação atrial, quando somado a esses fatores, aumenta ainda mais a chance de ocorrência dessa arritmia. E a fibrilação atrial, ela acarreta uma maior morbidade e mortalidade. Mortalidade essa principalmente relacionada ao acidente vascular cerebral, frequente em até 30% dos AVCs são devidos à fibrilação atrial. Leva também ao desenvolvimento da insuficiência cardíaca, a um déficit cognitivo, a um maior número de hospitalizações, uma piora da qualidade de vida e, consequentemente, uma maior mortalidade. A fibrilação atrial está relacionada ao aumento de 2 vezes o risco de morte por todas as causas em mulheres e em homens também. E normalmente nós apresentamos dados de estatísticas americanas, europeia, e aqui eu trago um dado brasileiro, um trabalho realizado pela Universidade Federal de Minas Gerais, e aqui eu cito também a professora Glaucia Moraes, aqui da UFRJ do Rio, em apoio com a Sociedade Brasileira de Cardiologia, que criaram esse site que está disponível na página da SBC, no Cardiol, no portal da SBC, e que traz dados sobre a fibrilação atrial, mostrando também essa prevalência crescente quando analisamos o ano de 1990 e o ano de 2017. E aqui a diferença por sexo masculino, feminino, mostrando que no Brasil a mortalidade por fibrilação atrial é maior ainda no sexo feminino do que no sexo masculino. E a fibrilação atrial ocorre por uma série de mecanismos, que se inicia primeiro com gatilhos, que nós chamamos das extrasístoles atriais ou taquicardias atriais, e que esses gatilhos atrelado a uma alteração de fatores moduladores, que pode ser o sistema nervoso autônomo, pode ser aqueles fatores de risco que eu mencionei, criam um substrato, e desse substrato, a fibrilação atrial, ela vai se tornando cada vez mais frequente, persistente, até uma fibrilação atrial permanente. Ela se inicia, claro, com esses mecanismos de disparo, inicialmente como uma doença elétrica, que pelos fatores do sistema nervoso autônomo, como eu mencionei, moduladores, vão criando esses múltiplos circuitos reentrantes. E esse substrato, ele é criado não só pela doença elétrica que foi gerada pela alteração do sistema nervoso autônomo, mas também por aqueles fatores de risco que iniciam um processo de remodelamento no átrio. Inicia-se com o remodelamento elétrico, com alteração na duração do potencial de ação, de período refratário, e depois se segue a um remodelamento contrátil e um remodelamento estrutural. Nesse remodelamento estrutural, já com alterações de aumento do colágeno, com hipertrofia celular, chegando até a apoptose. E a fibrilação hoje
faz parte também desse complexo que causa essa arritmia, o componente inflamatório, já detectado e que leva à contribuição dessa participação cada vez mais frequente na ocorrência dessa arritmia. E o objetivo do tratamento da fibrilação atrial é justamente a gente conter esse processo de remodelamento atrial para que a gente impeça essa proliferação de fibroblastos que vão alterar ainda mais essa atividade elétrica e favorecer a fibrilação atrial. E todo esse processo, ele está relacionado ao aumento da trombogênese na fibrilação atrial. E esse aumento da trombogênese se inicia, é claro, com esse remodelamento atrial, também com a estase sanguínea e com a liberação desses fatores protrombóticos e pela inflamação, mas também presentes apenas naqueles pacientes que têm os fatores de risco, que têm as comorbidades, que ainda não se manifestou a fibrilação atrial, mas que todos esses fatores causam essa miopatia, essa doença atrial, esse remodelamento atrial, e que pode levar a um estado de hipercoagulabilidade, uma disfunção endotelial e ter a formação de um evento embólico, mesmo antes de uma manifestação da fibrilação atrial. Então, hoje, a fibrilação, ela é um fator de risco para eventos tromboembólicos, mas ela também é um marcador de risco de doença atrial, dessa miopatia atrial. Esse é o ciclo de evolução da fibrilação atrial. Na fase inicial, que nós temos só aqueles gatilhos, aqueles triggers, a ectopia atrial, a doença elétrica, ela se manifesta da forma paroxística. À medida que esse remodelamento evolui, ela vai se tornando persistente e vai se modificando o substrato, adicionando os fatores de risco e chegando àquela fase maior. Então, a importância do tratamento da fibrilação atrial, eu volto a ressaltar, é a gente controlar precocemente a arritmia. Esse é um estudo que foi apresentado no Congresso Europeu, um estudo pequeno, mas que ele comparou 4 populações de pacientes que tiveram fibrilação atrial e foram revertidos, estão em ritmo sinusal, aqui com fibrilação atrial, aqui em ritmo sinusal, o paciente com fatores de risco, hipertensão, diabetes, tem fibrilação atrial e os pacientes saudáveis. E realizaram, através de ressonância, um mapeamento atrial, mostrando que a fibrose, aqui em amarelinho, existe maior predomínio nos pacientes com fibrilação atrial, se mantém essa fibrose, essa doença atrial, mesmo naqueles pacientes que nós revertemos a arritmia, e que tem padrão também semelhante naquele paciente que tem os fatores de risco e ainda não desenvolveram a fibrilação atrial, completamente diferente de pessoas normais sem os fatores de risco e sem ter tido a fibrilação atrial. Então, é um ponto que chama atenção, principalmente pela maior morbidade causada pela formação de trombos e de eventos tromboembólicos. E esse é o primeiro passo no tratamento do paciente com fibrilação atrial, que é a prevenção do AVC. Hoje, considerado uma arritmia, que a gente tem que ter uma abordagem mais holística, mais completa, e não só da doença elétrica, como eu, Souza, aprendemos no passado, que a fibrilação atrial era só uma arritmia. Hoje não, a fibrilação atrial ela faz parte de um contexto maior, é uma doença multifatorial, e o AVC, o controle dos sintomas, ou o controle da frequência cardíaca, e a intervenção dos fatores cardiovasculares e da contenção da doença muda o prognóstico. Então, essas são as etapas que devem ser cumpridas no tratamento do paciente com fibrilação atrial. E a primeira é a anticoagulação, que deve ser seguida após a estratificação de risco desse paciente, e o critério recomendado pela Diretriz Europeia de Cardiologia, pela americana e pela brasileira, é de utilizar o score de Chade-Vasque. Uma vez classificado esse risco do paciente,
aí sim vamos controlar os sintomas depois de anticoagulado, reverter, ou manter em ritmo sinusal, ou manter em fibrilação atrial e controlar as comorbidades. Hoje o diagnóstico de fibrilação atrial é fundamental, uma documentação, e a documentação por mais de 30 segundos, então precisamos confirmar esse diagnóstico. E um dado novo também que estamos aprendendo agora na prática, que já fazíamos, mas mais detalhado, com ênfase nessa última diretriz, é avaliar essa fibrilação atrial num contexto maior. Além do risco de AVC e dos sintomas, entender qual é a carga de fibrilação, a severidade de arritmia que esse paciente tem. Tentar identificar dentro daquele modelo de substrato, de remodelamento, em que fase o nosso paciente se encontra. E lançar métodos como o ecocardiograma, como a ressonância, para estimar o grau de comprometimento atrial dessa miopatia atrial, para que possamos, dessa forma, ter essa abordagem mais holística do paciente com fibrilação atrial. E como o primeiro passo é a prevenção do AVC, nesse paciente, se ele é portador de uma estenose mitral moderada a severa ou uma prótese metálica, ele deve receber o tratamento com a varfarina. Se ele não for portador de nenhuma dessas alterações, hoje o tratamento de escolha por todas as diretrizes mundiais é se identificar se esse é um paciente de baixo risco, e se for de baixo risco, que é traduzido pelo aquele score de Chades-Vasque de 0 para homens ou de 1 para mulher, não precisamos tratar com anticoagulante, pois esse paciente tem um baixo risco de eventos tromboembólicos. Porém, naquele paciente que apresenta um Chades-Vasque maior do que 2 para homem ou maior do que 3 para mulheres, é recomendado a terapia com anticoagulante. E também sugerido a terapia anticoagulante para aqueles que têm um Chades-Vasque de 1 para homem ou de 2 para mulheres. E nesse cenário, os anticoagulantes de ação direta são preferíveis à varfarina, com classe 1A pela última diretriz de tratamento da fibrilação atrial da Sociedade Europeia de Cardiologia. E se for optar pelo uso da varfarina, porque infelizmente ainda não temos os anticoagulantes orais disponíveis no cenário da medicina pública, pode se manter, porém, chama-se atenção de ter o controle rigoroso do INR entre 2 e 3 e manter o máximo possível dentro dessa faixa terapêutica que é 70%, que é muito difícil a gente com a varfarina conseguir essa faixa terapêutica. E os anticoagulantes de ação direta, os novos anticoagulantes, foram incluídos como medicações de eleição para o tratamento da fibrilação atrial, baseado nesses estudos randomizados, grandes ensaios clínicos, com a dabigatran, a rivaroxabana, a apixabana e endoxabana, que se mostraram os 4 não inferiores à varfarina, a nossa terapia padrão, para a prevenção de eventos tromboembólicos no paciente com fibrilação atrial, trazendo ainda uma redução de risco, além da varfarina, de 19% nessa população, agregando também uma segurança maior, com redução de eventos hemorrágicos, de hemorragia intracraniana. Tanto que hoje a diretriz também é bem clara que não existe espaço mais para a prevenção de eventos tromboembólicos no paciente com fibrilação atrial, com a terapia antiplaquetária, seja com a aspirina de forma isolada, ou clopidogrel de forma isolada, ou a dupla terapia com aspirina e clopidogrel. Hoje isso é considerado uma má prática e classe 3 pela recente diretriz de fibrilação atrial. Um outro cenário muito frequente é na sala de emergência ou no ambulatório, quando chega um paciente com fibrilação atrial. Na sala de emergência, é fundamental a avaliação
do estado hemodinâmico, e se esse paciente ele está instável hemodinamicamente, é claro que vamos tratar imediatamente fazendo a cardioversão elétrica e depois avaliando se esse paciente tem um risco de eventos tromboembólicos e iniciar a anticoagulação. Porém, se aquele paciente está estável hemodinamicamente, isso é uma mudança da diretriz, o primeiro ponto a estabelecer, peraí que ele está andando sozinho, o primeiro ponto a avaliar é justamente checar se esse paciente está em uso ou não de anticoagulante. Se esse paciente já usa anticoagulante, aí sim vamos proceder com a reversão da fibrilação atrial. Se esse paciente ele não usa nenhum anticoagulante, devemos iniciar essa terapia anticoagulante e checar o início da duração da fibrilação atrial. Se essa fibrilação atrial tem mais de 48 horas, vamos prosseguir com a reversão guiada por eco transesofágico, e se ela tem menos de 12 horas ou de 12 a 24, podemos reverter eletricamente ou reverter farmacologicamente com propafenona, com amiodarona, aí vai depender se o paciente é portador de cardiopatia ou não. E até abre uma brecha, que não é a nossa prática, de aguardar a reversão espontânea da fibrilação atrial, que pode ocorrer em até 50% dos pacientes. Então, nessa diretriz nova, e aí é importante a gente ter esse conhecimento, não reverter o paciente, seja ambulatorial, no consultório particular ou na sala de emergência, sem iniciar a anticoagulação. E também manter a estratégia de anticoagulação pelo menos 4 semanas após a reversão da fibrilação atrial, se ela tem mais de 24 horas. E, é claro, em caráter definitivo e uso contínuo, se esse paciente tem um score de Chade-Schwarz, como eu falei, maior do que 2 ou maior do que 3. E se formos utilizar os anticoagulantes de ação direta, que também já está contemplado na diretriz para reversão na sala de emergência, pode ser utilizado, abreviando, é claro, esse tempo de internação, porém, com essa estratégia, o eco transesofágico é fundamental para a exclusão de trombo em átrio esquerdo antes de se iniciar o processo de reversão. Nós, na Redditor, ficamos extremamente satisfeitos com essa publicação da diretriz em agosto desse ano, porque o nosso protocolo gerenciado de flutter e fibrilação atrial era igual já ao que a diretriz apresentou. Esse protocolo nosso já está em uso, o Léo e o Souza conhecem bem, há pelo menos 3 anos, e nós já recomendávamos na sala de emergência, antes de definir o tempo de duração da fibrilação atrial, a anticoagulação, seja com heparina de baixo peso, ou seja com os novos anticoagulantes. O outro cenário também frequente em 20 a 30% dos nossos pacientes com fibrilação atrial é a associação com doença coronariana. E nesse tratamento, nós também tivemos a chance, nos últimos anos, de vários estudos randomizados, também com a dabigatrana, o RIDU, ou com a rivaroxabana, o Pioneer, ou a pixabana, o estudo Augusto, ou o estudo Intrust, mostrando que a terapia antiplaquetária dupla, que seja um antiplaquetário e um anticoagulante, pode ser utilizada na doença coronariana, tanto na síndrome coronariana aguda ou no procedimento eletivo. Isso eu considero uma mudança de paradigma nos últimos anos, que aprendemos a tratar esses doentes com doença coronariana, principalmente síndrome coronariana aguda, com essa terapia tripla, no caso, na época, a varfarina, e por o maior tempo possível, aumentando o risco de sangramento. Hoje a gente sabe que menos é mais, e que esses pacientes com síndrome coronariana aguda, ou pacientes que fizeram um procedimento eletivo, devem usar a terapia tripla pelo menor tempo possível, 1 semana, e depois, ou durante o cenário hospitalar.
depois manter com a dupla terapia e após 1 ano apenas a monoterapia, com um anticoagulante. E é claro que essa decisão do tempo, ela é baseada em fatores clínicos do paciente, fatores esses que possam estar relacionados ao aumento do risco de sangramento, como o uso de corticoides, pacientes com anemia, o excesso de álcool, hipertensão não controlada, e também fatores relacionados ao risco de eventos isquêmicos, mais direcionados pela lesão em si, pela anatomia coronariana, pelo número de stents que foram colocados. Então, hoje, a estratégia padrão é manter a tripla terapia aspirina, um clopidogrel ou um outro novo agente antiplaquetário, o ticagrelor, pelo menor tempo possível. Depois, nesse paciente, a estratégia padrão é a dupla terapia, passou de 1 ano, só manter o anticoagulante oral. Naqueles pacientes com alto risco de sangramento, eu posso fazer a dupla terapia não por 1 ano, por um tempo menor, e depois, por 6 meses, já sigo só com a terapia anticoagulante. E naquele paciente que tem um alto risco isquêmico, que eu quero proteger mais do que eu estou preocupada com o risco de sangramento, eu posso ampliar essa terapia tripla por 30 dias, manter a dupla até 12 meses e depois seguir só com a terapia anticoagulante, com os anticoagulantes de ação direta. Então, essa é uma mudança importante e que eu acho que só agrega segurança no tratamento do paciente com doença coronariana e fibrilação atrial. Uma outra estratégia também frequente no paciente com fibrilação atrial é a realização da ablação por catéter. E independente do sucesso desse procedimento, que é um sucesso hoje em torno de 70%, 80%, dependendo do perfil desse paciente, é preconizado a manutenção da anticoagulação por pelo menos 2 meses depois da ablação e se manter por uso contínuo naqueles pacientes que têm um score de Chades-Vasque maior do que 2 ou maior do que 3. Então, independente do sucesso, deve ser mantido o anticoagulante após a ablação. Aqui eu trago uma tabela com a dose dos anticoagulantes orais disponíveis hoje no mercado brasileiro e os respectivos critérios de redução ou de ajuste de dose que foram avaliados nos estudos randomizados. E é importante que a gente tenha esse conhecimento de redução de dose para que não aconteça como nesse registro, mostrando que cerca de 13% a 15% dos pacientes tratados mundialmente recebem uma dose menor dos anticoagulantes, por medo de sangramento, ou não estão com a dose ajustada, com isso tendo o maior risco de sangramento, e o outro grupo correndo o risco de eventos tromboembólicos. Então, é importante, no momento da definição do risco do paciente, da escolha do anticoagulante, também o terceiro passo seria escolher o anticoagulante, a dose correta, para que a gente possa estar exercendo todo o benefício dessa terapia. E eu trago também um estudo que foi apresentado no Congresso Europeu, que eu acho que é um estudo que vai mudar o paradigma também no tratamento da fibrilação atrial, no controle do ritmo, que é o estudo eSAFEnet4, que avaliou cerca de 1.789 pacientes com fibrilação atrial com menos de 1 ano, com Chades-Vasque maior do que 2, para avaliar a estratégia de controle do ritmo ou manter controle da frequência cardíaca e não reverter. E teve como desfecho primário avaliar um composto de morte cardiovascular, AVC, piora da insuficiência cardíaca ou síndrome coronariana aguda. O interessante desse estudo, que como ele estava avaliando a estratégia precoce de controle do ritmo, a grande maioria dos pacientes, 38% mais 36%, tinham ou fibrilação atrial paroxística
ou a fibrilação tinha sido o primeiro episódio daquele paciente. Então, era uma população realmente, se a gente for lembrar daquele substrato que eu mostrei, bem no início, em que ainda não tem aquele remodelamento atrial. E esse estudo foi interrompido precocemente pelo grande benefício, com uma redução de risco de 21% do desfecho combinado com a estratégia precoce de controle do ritmo, mostrando que quanto mais precoce esse diagnóstico da fibrilação atrial e quanto mais exercemos a nossa intervenção de manter em ritmo sinusal, melhor na redução de desfecho desse paciente. Porém, nem todos podem receber a terapia anticoagulante, ou por um alto risco de sangramento, ou porque não desejam, porque já tiveram algum evento de sangramento. E hoje nós já temos disponível também no Brasil várias próteses para oclusão do apêndice atrial esquerdo. Todas essas próteses que foram avaliadas em estudos, alguns registros, outros estudos randomizados. Eu trago aqui 2 estudos antigos, o PROTECT-TF e o PREVAIL, que foram estudos randomizados, porém avaliaram a não inferioridade da oclusão do apêndice atrial esquerdo com a varfarina, que nessa ocasião era a terapia padrão, como também 2010, 2012, que estavam começando, estava chegando ao mercado mundial os anticoagulantes de ação direta. Comparando com a varfarina, essas próteses já mostravam uma taxa de implante de sucesso muito boa, em torno de 90% a 95%, e com baixo índice de complicações. Mais recentemente, esse estudo é da agora, de junho de 2020, comparou também um estudo de não inferioridade, comparou a estratégia de oclusão do apêndice atrial esquerdo, mas não mais com a varfarina, e sim com os anticoagulantes de ação direta, chegando à conclusão também que a oclusão do apêndice atrial esquerdo é uma terapia não inferior até a terapia padrão nossa com os anticoagulantes de ação direta naqueles pacientes que têm contraindicação a usar o anticoagulante oral. E vários dispositivos e estudos ainda estão sendo desenvolvidos e cenários diferentes também, nos pacientes que vão ser submetidos à TAV, ou naqueles pacientes já sabidamente que têm um alto risco de sangramento, porque já tiveram uma hemorragia intracraniana, e um estudo que está sendo muito esperado, o CHAMPION-EF, que está avaliando justamente o que esse estudo que eu acabei de mostrar vai comparar a não inferioridade da oclusão do apêndice atrial esquerdo com um grupo maior, cerca de 3.000 pacientes, utilizando os anticoagulantes de ação direta. Hoje, essa estratégia, pelas diretrizes americanas, europeia e a brasileira, é considerada 2B, não é 1 nem 2A, e recomendada apenas para aqueles pacientes que realmente têm um risco de sangramento grave, que a gente identifique uma angiopatia amiloide, uma malformação vascular ou uma angioplastia difusa, e talvez, quem sabe, no futuro, com a evolução desses estudos e de novas próteses, a gente consiga ter a resposta também para aqueles pacientes em diálise. Então, a fibrilação atrial é a manifestação elétrica de várias doenças sistêmicas. E é importante a sua detecção, o tratamento precoce, o controle do ritmo, seja com drogas antiarrítmicas, ablação, manutenção de drogas, o uso do anticoagulante, que é o que vai reduzir a morbidade, a mortalidade, e a intervenção dos fatores de risco. Assim, a gente consegue reduzir a morbidade e a mortalidade do paciente com fibrilação atrial. Obrigada. Bem, gostaria de agradecer a doutora Olga pela excelente apresentação, didática, atual, né, e muito prática. Né, sem dúvida nenhuma, Olga, você conseguiu cobrir aí, né, e mostrar para a gente esse papel importantíssimo dessa visão de fibrilação atrial. Chamou a atenção um detalhe interessante,
que antigamente a fibrilação atrial era vista puramente como arritmia, mostrando que trata-se de uma fibrilação sistêmica. Então, sem essa visão, eu acho que era... Alô? Estou ouvindo. Olga, eu queria, antes de abrir aqui para a discussão, eu queria fechar o compartilhamento aqui para ver vocês. Isso, pode fechar. Estou tentando fechar aqui, mas é uma dificuldade minha mesmo. Eu não sei como... Pode ir falando aí que eu vou tentando aqui, tá? Desculpa. Fechou, perfeito. Agora estamos assim. Olga, uma coisa que se tem na prática, aqueles pacientes que têm queixa, ele tem fator de risco para fibrilação atrial, tem queixa de palpitação. A gente faz, por exemplo, Holter e aparece aquela coisa de taquiarritmia supraventricular de 7, 8 batimentos, não podendo afastar a fibrilação atrial. Aí, como se comportar? Por exemplo, se tiver um chá de café, 2 inibidores, vale anticoagulante, como conduzir esses pacientes? Essa pergunta sua é super importante. A gente não tem essa resposta ainda. Como eu mostrei, esse paciente com fatores de risco, com Holter, com extrasístoles, taquicardias atriais, tem tudo para ter fibrilação atrial, mas a gente ainda não documentou a fibrilação atrial. Então, esses pacientes é recomendado que a gente avalie mais de perto, realize periodicamente o eletro, ensine o paciente a averiguar o pulso, realizar Holter, o monitor de eventos ou externo. É um paciente que a gente deve monitorar de perto para detecção de FA. Infelizmente, ainda não temos como utilizar o uso de anticoagulante nessa população, porque não existe fibrilação atrial documentada. Perfeito. Bem, então, estou vendo aqui que o Dr. Rodrigo Mendonça levantou a mãozinha. Rodrigo, por favor. Boa noite, Souza. Boa noite a todos. Boa noite, Olga. Olga, primeiro eu queria te agradecer, porque é legal que um clínico fale de fibrilação atrial, porque às vezes é diferente o eletrofisiologista falar, embora a gente seja uma área clínico-cirúrgica, enfim, mas eu te agradeço, e até pela qualidade da tua apresentação. A pergunta que eu tenho para você é, você como uma ritmologista clínica, qual é a sua experiência no segmento de pacientes após ablação de fibrilação atrial? Qual é o seu limiar para indicar uma ablação de fibrilação atrial? Você acha que a tua experiência tem sido positiva, mais positiva que negativa, negativa? Qual é a tua perspectiva atual e como é que você enxerga e como é que você acompanha esses pacientes? Qual é a tua impressão? Obrigada, Rodrigo. Obrigada aí pelos comentários, pela pergunta. Eu faço arritmia clínica, fiz eletrofisiologia há muito tempo. No momento eu não faço eletrofisiologia, e eu acho que a ablação da fibrilação atrial é a única terapia que a gente, além da intervenção dos fatores de risco, consegue conter o substrato da fibrilação atrial. A ablação, no início, era indicada apenas no insucesso do tratamento farmacológico com 2 drogas antiarrítmicas. Hoje, a gente sabe que quanto mais precoce se indicar a ablação da fibrilação atrial e naquele paciente que ainda não tem o átrio remodelado, é o que tem melhor benefício. Na nossa experiência, a gente faz ablação de fibrilação atrial já há pelo menos uns 18 anos aqui no Rio de Janeiro, e eu tive a oportunidade também de trabalhar com o Maurício Scanavaca, de São Paulo. Esse resultado varia de acordo justamente com a presença de uma cardiopatia maior ou uma doença atrial. Então, o paciente jovem, paciente com poucos fatores de risco ou sem cardiopatia, esse sucesso da ablação, ele chega até 80%, 85%.
Aquele paciente que a gente está indicando mais tardiamente, porque ficou tentando droga antiarrítmica, recorreu, fez a cardioversão, esse átrio vai remodelar, vai ter várias áreas de fibrose e fica mais difícil o controle da arritmia. Então, hoje a gente avalia o paciente através da ressonância, a ressonância cardíaca vai nos estimar prognóstico, dizendo não só o que o eco já dá de volume atrial, diâmetro atrial, mas também dados da anatomia do átrio esquerdo, das veias pulmonares, e estimar o grau de fibrose atrial. Então, normalmente, são utilizados 4 scores, 1, 2, 3 e 4, de avaliação de fibrose atrial. Sabemos que aqueles pacientes que têm um grau de fibrose 1 e 2 vão responder super bem, tem um prognóstico excelente, esse átrio não está muito remodelado. Aquele paciente que tem uma avaliação de fibrose de grau 4, já sabemos que é um prognóstico ruim, um átrio remodelado vai estar associado a um volume aumentado, e o 3 é aquele paciente ainda que vale a pena a gente tentar. Então, hoje a minha decisão se baseia na clínica do paciente, que é um paciente sintomático, que eu não consegui controlar a arritmia, ou eu estou dando a primeira droga antiarrítmica, e eu também já ofereço para ele a possibilidade de ablação, mas primeiro eu tento uma droga antiarrítmica, avaliei os fatores de risco, eu peço primeiro que esse paciente, se tem uma apneia do sono, faça uma polissonografia, se está obeso, tentar emagrecer, controlar a hipertensão arterial. É importante entender todos os fatores que levaram à fibrilação atrial, porque não adianta a gente também realizar a ablação e não mudar esses fatores de risco. A fibrilação atrial vai voltar, a ablação não vai controlar e esse remodelamento vai continuar. Então, hoje eu indico o mais precoce possível, avaliando se esse paciente tem fatores de risco, intervindo nesses fatores de risco, utilizando eco, ressonância, para avaliar e estimar prognóstico da fibrilação atrial. E nessa evolução nossa, a gente tem tido um resultado muito bom após a ablação, seguindo esse cenário. Ok. Doutora Olga, nós temos outra reportista aqui, doutor Marcos Almeida. Parabéns, professora Olga, pela apresentação. Eu queria voltar um pouco no tema, nessa pergunta que o Souza comentou. Eu faço análise de Holter aqui, então nós temos, e a parte da arritmia, nós temos sempre um problema, que é o paciente que faz Holter, por exemplo, e tem vários episódios de 7 batimentos, 8 batimentos de ciclo máximo, mas sem onda P, um ritmo desorganizado e um RR irregular. A gente sabe que qualquer taquicardia pode começar assim, por vários mecanismos. E, às vezes, esse paciente vem, a gente dá um laudo, por exemplo, taquicardia supraventricular não sustentável. E 3 meses depois, ele dá entrada na urgência com fibrilação atrial. Então, algum colega fala assim, mas olha aqui no Holter, já tinha fibrilação atrial nesse batimento. Então, eu até já estou colocando assim, taquicardia supraventricular não sustentada, diagnóstico diferencial fibrilação atrial. Então, a minha pergunta é, tudo bem, essas indicações foram bem apresentadas em relação aos estudos, mas quando é que eu considero que o meu paciente no Holter, ele realmente tem fibrilação atrial? A partir de que ponto? Eu tenho procurado e não tenho encontrado a resposta para classificar e aí sim colocar dentro desses guidelines. Excelente a sua pergunta. Eu trabalho com Holter também e realmente tem umas taquicardias atriais que a gente fica na dúvida, né, se é uma fibrilação atrial ou não. O Holter não vai conseguir fechar esse diagnóstico. Eu também coloco, dependendo do traçado, sugestivo de fibrilação atrial, dividindo essa responsabilidade com o médico assistente de continuar tentando fazer esse diagnóstico. Quando que eu vou, então, realmente considerar uma fibrilação atrial? Quando eu tenho, claro, um surto que seja maior do que 30 segundos no Holter, que eu consiga identificar essa irregularidade, ter o diagnóstico de fibrilação atrial mais claro. Então, eu procuro esses surtos maiores.
com menos de 30 segundos, essas taquicardias atriais não sustentadas, eu vou olhar a frequência que elas têm no Holter. Se é de forma isolada, 3 ou 4 surtos durante o Holter, eu só relato como uma taquicardia atrial e o médico assistente vai continuar investigando. Agora, se é aquela taquicardia atrial muito frequente, que a gente tem mais de 100 surtos no Holter, algumas é com uma duração mais prolongada, não chegando a 30 segundos, eu sugiro investigar a fibrilação atrial. E o difícil, quem trabalha com Holter, é olhar todas as taquicardias atriais, que tem muita gente que não consegue olhar. Mas a gente tenta olhar o máximo as mais longas para tentar chegar a esse diagnóstico de fibrilação atrial. Mas ainda não tem essa resposta, tá? Não temos essa resposta. Obrigado. Ok. Zé Augusto. Eu não consigo botar essa luz. Parece que Bosco está também querendo falar, viu? Bosco está levantando aqui. Depois eu... Vá, Bosco. Depois Bosco. Posso falar, Zé Augusto? Fala. Você já está levantando a mão. É porque tem um íconezinho aqui da mão. Aí você está levantando o dedo. Eu acho que Souza não estava vendo. Vai lá. E queria fazer na realidade, Coax, revolucionando a carreira, em cima de uma droga bastante drástica, o varfarina. A varfarina mostrou uma redução de 64%. Os novos anticoagulantes mais ou menos 10 anos. O primeiro estudo da Catran foi publicado em 2009 e a droga foi aprovada em 2010 pelo FDA, e daí em diante os outros passaram a ser utilizados. Então, os novos coagulantes foram testados e foram, pelo menos, não inferiores. E, por provocar cerebral e maior facilidade de uso, essas drogas passaram a ser o nosso dia a dia. No início, o Vivo da Aura era o tratamento especial. No início do lançamento dessa droga, temos alguma diferença naqueles pacientes que entram sendo muito perto. 3 estudos resolveram o nosso problema. Paoli, o Augusto, tiveram alguma segurança em utilizar a droga com dupla trombótica. O outro problema, exatamente o que você falou, foi a função renal. A função renal a gente domina, já dá para dominar, porque cada declina-se. Mas tem algumas coisas ainda claras. Eu coordeno a enfermaria. Não estou ouvindo direito. Desliga o som, desliguem. Eu não estou conseguindo ouvir direito. Não sei vocês aí, se é a minha internet... Não, desliga o microfone. É só desligar o microfone, todo mundo. O vídeo, né? Desligar o vídeo. Melhorou? Agora melhorou. Vai lá, moço. Continuando, eu coordeno a enfermaria de cardiologia do Hospital São Luís. Então, problemas aparecem de vez em quando em relação ao uso de anticoagulantes, que é o dia a dia. Então, uma situação especial é do indivíduo obeso, muito obeso, o obeso. Eu queria saber qual é a situação que você entendeu. Recentemente, semana passada, desceu um paciente com população arterial, o UTI estava usando anticoagulante com 182 complexantes. Esse problema, quando eu vou trocar para o coagulante, esse paciente desceu e tomando complexante em dose máxima, que são CMG, e lá embaixo, esse paciente começou a tomar Rivaroxaban, na dose de 20 mg. Nós sabemos que o obeso móvel não foi excluído dos grandes estudos, mas pacientes acima de 20 foram subrepresentados. E a Sociedade Internacional de Trombose e Hemostasia sugere que a gente não utilize anticoagulante oral
Se tiver que utilizar, utilize Rivaroxaban ou Apixaban nos indivíduos acima de 120 quilos. Eu queria saber qual é a sua opinião e como é que vocês estão se portando lá no Rio de Janeiro, sobre o grande obeso. E a segunda pergunta, esse guidelines novo é exatamente pós-AVC isquêmico, em uso de anticoagulante ou sem uso de anticoagulante, no momento do retorno. Os guidelines anteriores, eles dividiam direitinho a época a utilizar novamente anticoagulante. Esse guidelines, ele foi muito direto. Diz o seguinte, o indivíduo que teve uma AVC não utilize anticoagulante nas primeiras 48 horas e procure utilizar dentro de 14 horas. Claro que aí na neurologia para nos orientar. Então, eu queria saber sua opinião. Muito obrigado. Obrigada. Eu não sei se eu entendi tudo, porque perdi um pouco o que você estava falando, mas o primeiro comentário que você fez foi em relação ao obeso mórbido, não é isso? Exatamente. Tá. Como você explicou, todos os estudos tiveram pacientes com IMC acima de 30, alguns acima de 40, mas realmente uma proporção muito pequena de pacientes, tá? Tanto... Eu não lembro o número certo agora de obesos mórbidos, mas deve representar menos de 5% do estudo. Está representado, mas não totalmente. Mas esse grupo não tem subestudo, nenhum deles mostrando nessa população de obeso mórbido. O que a gente utiliza? A gente segue a dose padrão dos anticoagulantes de ação direta e naquele, tá, que é um obeso com IMC acima de 40, eu tenho usado também os anticoagulantes de ação direta pela segurança, tá? Com a enoxaparina, você bem comentou também a dificuldade que a gente tem de usar uma dose alta desses, e eu não migraria para a varfarina, eu não tenho essa experiência. Eu tenho, na minha prática, poucos obesos mórbidos, e eu dou preferência a utilizar a dose plena do anticoagulante de ação direta. Não sei se eu respondi a sua pergunta, mas a gente... É que nem o baixo peso, o paciente frágil, que existe, e a gente sabe que tem que seguir os critérios de redução. Eu tenho muita segurança na eficácia e também da redução de sangramento que os anticoagulantes de ação direta trouxeram para a gente. A outra pergunta que você fez foi em relação... Em relação ao retorno pós-AVC isquêmico, ao retorno do anticoagulante, porque eu disse o seguinte, esse guideline atual do europeu, tem um americano no ano passado, mas o europeu anterior, ele dá uma descrição correta de tempo de você iniciar. Isso. Vai ter... Entendi. Esse guideline, algo de novo aconteceu. E ele define o AVC isquêmico diante de 48 horas, procure utilizá-lo entre 2 semanas. Quer saber se você, como se comporta no grupo da neurologia do Rio de Janeiro. Eu sigo o guideline, o guia de uso de anticoagulante da Sociedade Europeia de 2018. Realmente você está certa, ele passa batido, né, em até 14 dias, e esse guia de 2018, ele realmente separa se você deve usar, dependendo do tamanho do AVC, da expressão pela ressonância, você deve começar imediatamente um ataque isquêmico transitório, ou com 48 horas, ou com 7 dias, ou com 14 dias. Eu sigo a recomendação de 2018. E também com apoio do neurologista. Eu acho que essa é uma decisão que deve ser compartilhada no momento de iniciar a terapia anticoagulante. Mas eu concordo com você, ele passou batido nessa diretriz. Ok, muito obrigado. Ok, Bosco. Zé Augusto, depois Celi. Oi, Olga, parabéns pela sua visão holística, concordo que você realmente deu uma visão bastante
sistêmica e holística para a gente. Voltando a essa questão que Marcos Almeida colocou, esse caso que ele colocou, um caso interessante que a gente acompanhou, era um paciente meu que ele fazia ataque atrial, sempre menos do que 30 segundos, e na verdade quando ele entrou no pronto-socorro 3 meses depois, ele entrou com acidente vascular encefálico. Então, veja, mas voltando para o caso, eu revendo o caso, esse paciente era um paciente que ele já tinha uma cardiopatia, ele tinha uma amiloidose cardíaca e um diferente. Então, eu pergunto assim para você, será que o que a gente anticoagula é a função ou a gente também anticoagula o átrio doente? Anticoagula? O átrio doente. Sim. Então, porque talvez nesses casos onde você, como você bem colocou, quando a gente estratifica a morfologia, a geometria do átrio, a fibrose, etc., nessa situação, já está apontando para um paciente num status pré-fibrilatório, talvez nesses casos a gente possa ser um pouco mais flexível e não ser tão ortodoxo e só começar a anticoagulação quando eu documentar mais do que 30 segundos. Eu gostaria de ouvir a sua opinião. Eu concordo com você. Essa é uma decisão difícil. A gente não tem embasamento da diretriz. É uma decisão individual, eu acho, do médico assistente, compartilhada com o paciente, com o familiar, se vai prescrever ou não o anticoagulante de ação direta. Eu concordo com você que a tendência, e às vezes eu faço isso também, naquele paciente que tem muitos fatores de risco, aquele Holter é bem sugestivo, mas reforço, a gente não tem ainda a evidência da diretriz que a gente possa estar anticoagulando esse paciente, até porque a gente sabe que tem baixo risco de sangramento, mas eles não são isentos de risco. Então, eu acho que isso é individual. Paciente, médico e família, até que a gente tenha resposta de estudos que não tem ainda nesse cenário. A gente tem pós-AVC de origem determinada, pós-ESOS, a gente deve ter 2 ano que vem saindo. Mas esse ainda a gente não tem. Bem, doutora Celide, doutora Sheila, doutora Celide. Boa noite, parabéns, doutora Olga. Obrigada, Celide. É excelente quando a gente está diante de uma palestrante, inclusive com grande experiência clínica, né? Que vai nos elucidando o nosso dia a dia. Praticamente você foi passo a passo no nosso dia a dia. Eu sempre quando me deparo com um grande idoso, né? E, assim, múltiplas comorbidades, algumas vezes com o clearance um pouco rebaixado, conforme a idade própria da idade, mas com bom nível de cognição, e tem esses eventos de fibrilação, e nem sempre a gente consegue detectar, às vezes uma confusão, muitas vezes um mal-estar totalmente atípico. Então, assim, eu gostaria de saber como proceder, como que a senhora procede nessa população, basicamente nessa população de alto risco, principalmente as mulheres, né? Eu acho que é unânime essa dúvida, né, Souza? Todos têm esse paciente no consultório, no hospital, né? Paciente com os fatores de risco, idosos, com as comorbidades e que provavelmente tem fibrilação atrial. A gente não tem, eu não tenho, a resposta é caso a caso. Hoje a gente tem a facilidade de ter esses dispositivos, o Apple Watch, tem outros relógios, a LiveCore. Eu acho que, e na diretriz, ela até dá exemplo de vários dispositivos desse. Eu acho que a gente deve investir em tentar fazer esse diagnóstico antes de iniciar a terapia anticoagulante. Eu tenho alguns pacientes que não têm o Apple Watch, mas a família tem, ou o esposo tem, ou outra pessoa tem, e já recebi várias documentações de fibrilação atrial. E aí a gente fica muito mais seguro, né, e muito mais convicto também de você passar para esse paciente, para o familiar, que vai iniciar uma terapia anticoagulante. Então, eu insisto no consultório, na abordagem, de fazer uma monitorização contínua para detectar a fibrilação atrial. E coloco o porquê disso, desses riscos, tá?
e eu preciso dessa documentação para que eu possa exercer o tratamento, e aí o tratamento seria com anticoagulante. Eu Perfeito. divido isso, tá? Perfeito. Divido por não estar na diretriz. Tá bom. Obrigada. Perfeito. Perfeito, doutora Alves. Agora, a doutora Sheila. Sheila? Alô? Está dando para ouvir agora? Parabéns, doutora Olga, mais uma vez, uma excelente explanação, sempre um prazer ouvir. Eu gostaria de saber, à luz dessa abordagem que a gente tem agora, da disfunção do átrio esquerdo, especificamente. Hoje, essa é uma visão extremamente importante para a gente na ação, com a disfunção como um fator independente da disfunção ventricular esquerda ou uma miocardiopatia dilatada como um todo. Nós já temos algum tipo de recurso que a gente consegue dar um grau de fibrose, mas a gente não tem uma relação diretamente proporcional nesse para avaliar essa disfunção específica de átrio esquerdo. A gente não tem um exame, tem um somatório de exames, como a gente faz na estratificação de risco de morte súbita. É a fração de ejeção, é o Holter, é a clínica do paciente, é o eletro. Para avaliar a miopatia atrial hoje, tem até uma diretriz, essa é do ERA, de 2 anos atrás, eu acho, se eu não me engano, 2017 ou 2018, e que fala justamente da sua pergunta, que para fazer o diagnóstico de cardiomiopatia atrial, de uma miopatia atrial, você vai precisar do dado clínico, do ecocardiograma, e aí o ecocardiograma, o strain atrial é fundamental. O strain, ele consegue detectar precocemente essas alterações. Então, se aquele paciente que o Zé Augusto falou, que tem o Holter com as taquicardias atriais e fatores de risco, mas tem um strain atrial comprometido, realmente a gente deve já ficar mais atento que é uma fibrilação atrial. Então, o diagnóstico hoje da miopatia atrial é a ressonância, o eco com o strain, os dados clínicos e os fatores de risco. A diretriz preconiza esses 4 para se fazer o diagnóstico. Mas o tratamento, a gente ainda não tem a evidência, tá? A gente está diagnosticando, mas ainda não está oficialmente tratando. Fica a dica, né, para a gente tentar explorar mais o strain atrial também. Fantástico, fantástico. Então, a gente já tem uma experiência assim, aqui nós temos cardiologistas fazendo de forma primorosa as análises do strain atrial, até porque o pessoal começou muito com cardiologia da doença oncológica e se especializou, né, muito nessa parte, mas eu acho que está na hora de dar um clique para começar a fazer o strain de átrio, porque a gente que está pegando muita fibrilação, a gente está vendo que existe um gapzinho entre você pegar exatamente nessa fase, onde você só está pegando as taquicardias, elas não estão ficando mais do que 30 segundos, e talvez nós já tenhamos um grau de disfunção atrial nesse ponto, que é esse gap que a gente está conseguindo atingir. Muito obrigada, doutora Alva. Nada, obrigada a você. Muito bem. Agora, a pergunta de um anestesista, doutor Enedino. Enedina? Alô, Enedina? Bem. Não está ouvindo. Não está ouvindo, Então, a doutora Daniela Garcia Moreno, que é ritmologista também, gostaria de perguntar. Daniela. Oi, boa noite a todos. Doutora Olga, parabéns pela excelente aula. Obrigada. A minha pergunta é relacionada à fibrilação atrial isolada. Nessa diretriz europeia, eles inclusive deixam bem claro que não gostam desse termo, que a fibrilação atrial ela sempre estaria relacionada a algo. Mas, enfim, em se tratando, vamos imaginar, de um paciente que fez um episódio de fibrilação atrial, pós uma libação alcoólica,
A gente sabe, por exemplo, que se esse paciente for jovem, não pontuar no Cheds-Vasque, a gente não vai continuamente com a anticoagulação nele. Mas se esse paciente estiver ali entre 55 anos, pontuar no Cheds-Vasque uns 2, se no acompanhamento, sei lá, além de 1 ano, a gente está fazendo Holter, avaliando, e a gente não detecta mais essa fibrilação, como a gente proceder com a anticoagulação? Considera que foi isolado mesmo? E suspende? Qual seria a sua opinião a respeito? Obrigada aí pela pergunta, Daniela. Realmente a diretriz atual, ela abole esse termo. Não existe mais fibrilação atrial isolada, até porque esse paciente tem algum fator de risco que predispôs àquela fibrilação atrial. Esse caso da libação alcoólica, e que o paciente teve um episódio só, mas ele tem um Chades-Vasque para indicar anticoagulação maior do que 2, eu indico. Esse paciente que teve a libação alcoólica, vários aqui já tivemos pacientes com libação alcoólica que não fazem fibrilação atrial, tem uma predisposição. Então, o álcool foi um fator de risco para aquele momento, e eu vou tratar com o anticoagulante pelo score de Chades-Vasque, e não pela característica da FA. Eu acho que esse foi um dos motivos que a diretriz aboliu esse termo de fibrilação atrial isolada. Acho que eu respondi sua pergunta. Perfeito, respondeu sim. Muito bem. E Enedino? Eu acho que ele não está. Alô, Enedino? Olha, o que fazer com aqueles pacientes? Ontem chegou um paciente com fibrilação atrial já há algum tempo, que fez digestivo, e na endoscopia, ele já veio para mim assim, foi feito no estado interior, fez endoscopia, tinha 2 úlceras, uma de estômago e duodeno. Logicamente, o coagulante suspenso, ele precisou usar até sangue. E a pergunta é: você espera a falta do gastroenterologista para reintroduzir? Como é que você tem nesse sentido aí? Sim, esses pacientes, nesse que você contou, de úlcera, eu espero a conduta do gastroenterologista. Agora, se ele me falar, né, que além dessas úlceras, o paciente tem outras lesões, e é um paciente que tem um Chades-Vasque alto, eu acho que abre aí a estratégia de oferecer o oclusor da auriculeta esquerda. Agora, se é uma úlcera 2, pequena, rasa, que, sei lá, ele vai dizer aí quanto tempo estaria apto para anticoagulação, eu aguardo. Perfeito. O difícil, eu acho que é angiopatia amiloide, aquele paciente com angiopatia difusa, ou até alguns pacientes que a gente investiga tudo e não acha a causa do sangramento, mas se você der o anticoagulante, ele vai fazer anemia, vai começar a sangrar e você não acha a causa. Então, tem esses casos que aí a estratégia do oclusor é um cenário importante, é uma opção importante. É uma alternativa, perfeito. Bem, sem dúvida, a reunião está excelente. Eu queria espaço para uma pergunta, já que pode começar com a doutora Olga. Alguma pergunta? Prazer. Souza, me escuta agora? Pois não. Oi, Souza. Sim, estou escutando. Não, desculpa eu estou atrapalhando. Eu não consegui entrar, mas o que eu queria, a minha dúvida foi respondida pela professora desde o começo, que era sobre a obesidade, era isso quando eu trabalho, mas foi respondida. E, desculpa, eu não consegui entrar de jeito nenhum na hora para conversar com vocês, mas agora eu sempre ouvi vocês o tempo todo. Desculpa e obrigado. Ótimo. Olha, aqui eu devo dizer que aqui nós tivemos participações na assistência de pessoas de outros estados, tivemos também professores da universidade, pessoal da Academia de Medicina, ou seja, porque essa reunião nossa, não só participam os médicos do Hospital São Lucas, mas como já é uma reunião já conhecida, né? Então, nós temos assistência assim, de vários outros
colegas de outras instituições. Alguma pergunta a mais? Bem, não tendo mais, eu gostaria, Olga, de agradecer imensamente a sua participação. Eu acabei de botar aqui no grupo que está bombando os elogios da sua apresentação. Eu voltei a frisar que foi didática, foi prática e foi muito atual. Então, sem dúvida nenhuma, todos nós lucramos. E aqui foi uma oportunidade rara de fechar com chave de diamante, porque já que nós ganhamos o selo diamante, não é mais chave de ouro, nosso 33º ano de reuniões clínicas do Reunião Magna da Cardiologia. Então, eu deixo aí, Olga, você para as considerações finais. Mais uma vez, obrigado pela excelente presença de hoje. Obrigada, Souza, obrigada, Léo, todos os colegas aqui, revi vários amigos meus, eu que me sinto honrada, tá, de ter participado aí desse momento importante, dessa conferência histórica que você vem realizando aí no hospital. Então, para mim é uma honra para a radiologia, a gente ter o Hospital São Lucas com essa qualidade. E eu também extremamente satisfeita por o São Lucas estar na cardiologia DOR, e isso muito nos orgulha, tá? Muito bom. Olga, eu estava vendo um detalhe interessantíssimo agora. Repare bem, estão aqui nas fotos aparecendo 4 pessoas que estavam na reunião número 1, há 33 anos atrás, entendeu? Nós estávamos aqui, Zé Augusto era o entrosado, mas estava lá, né, na época, eram nós 3, tem o doutor Lauro Fontes, que estava aqui também, é outro, doutora Marta Barreto e o pai... Ainda estou aqui. Professor Lauro também. Então, nós temos aqui exatamente 5 remanescentes da primeira reunião. Então, essa é uma coisa interessante, né? Que... Eu estava lá. O quê? Eu também estava lá. Você. Tem 4 aqui. Aqui tem 4 em Lauro, 5. Não, ó. O quê? São 4. Eu, você. Não, eu, você, Celi e Lauro. Eu acho que Celi, não sei se estava na primeira. Estava, Celi? Celi estava não. Eu não estava, Celi não estava. Tem razão. Marta é teu pai. Marta, meu pai. Eu estava fora. Então nós temos viu, ata de todas essas reuniões, viu? Ata, todas as reuniões. Entendeu? Você vai receber o certificado da reunião 1224. Que honra! Obrigada! Então, pessoal, então, mais uma vez, obrigado pela presença de todos, da presença da doutora Olga, e fé em Deus, no próximo ano, com pandemia, sem pandemia, nós estaremos presentes aí na nossa reunião aí, sem dúvida nenhuma. Um abraço a todos. Obrigada. Obrigada. Tchau. Obrigada. Um abraço a todos. Obrigada.